E aí, boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Tranquilo? Pessoal, hoje nós iremos, ter a nossa aula sobre sólidos geométricos, tá ok? Professor Danilo, Colégio Respucoque, esse conteúdo, está no grupo 3, capítulo 6, tá ok? Do livro de vocês aí, para a gente poder continuar aí nossos estudos à distância, ok? Então, pessoal, estudamos várias figuras planas, dentre elas o quadrado, o triângulo, o retângulo e vários polígonos, certo? Essas figuras são chamadas planas por estarem contidas em um plano, sendo este de duas dimensões. O que nós vamos estudar agora, são de três dimensões, tá ok? Aqui os poliedros. Dentre os infinitos objetos tridimensionais ou sólidos geométricos que existem, alguns ganham destaque. São sólidos formados apenas por superfícies planas. Os sólidos que apresentam apenas superfícies planas são chamados de poliedros. Essa é uma palavra de origem grega, que quer dizer muitas faces, ok? Vamos lá, os poliedros, ele possui aqui vértice, que é o ponto comum a mais de uma aresta. Aresta é um segmento de reta comum às duas faces, e a face, cada um dos polígonos que formam o sólido, isto é, a parte plana do sólido. Nós temos os corpos redondos aqui, você já conhece, que é o cilindro, o cone e a esfera, tá? Vimos que um poliedro é um sólido geométrico formado por faces planas poligonais. Também vimos que existem os não poliedros. Dentre os sólidos conhecidos como não poliedros, alguns ganham destaque, sendo conhecidos como os corpos redondos. Veja alguns exemplos aí. Pessoal, os exemplos aqui, cilindro, cone e esfera. Prismas. Podemos verificar que, dentre outros muitos poliedros existentes, alguns têm certas características comuns e, portanto, são divididos em grupos, como prismas e pirâmides. Neste momento, falaremos sobre os prismas. O que é um prisma? Para responder essa pergunta, observe a imagem abaixo. Nós temos aqui o prisma triangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal e o prisma quadrangular. Todos eles, pessoal, apresentam características comuns. Uma delas é que as faces laterais são formadas por paralelogramas, são paralelos, tá ok? E a segunda característica é porque possui duas faces paralelas exatamente iguais, na qual nós chamamos de bases, ok? Prisma de base hexagonal. Prisma cujo polígono da base é formado por um hexágono. Observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma hexagonal. Nós temos o prisma de base triangular, cuja a base é formada por um triângulo, tá ok? Nós temos também as pirâmides, né? Neste momento estudaremos sobre o grande grupo de poliedros que são as pirâmides, tá? Que é a pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, tá um pouco aqui apagado, mas é isso mesmo. E a pirâmide hexagonal, tá ok? Se observarem com atenção aqui, vocês vão perceber que as pirâmides têm basicamente duas características marcantes. Primeiro, que ela possui todas as faces laterais triangulares, tá? E a segunda característica é porque possui uma única base oposta a um único vértice formada por um polígono. Olha só, nós temos aqui nessa figura aqui da pirâmide triangular, tem aqui um único vértice, tá? Que está oposto, né, a esta base aqui, ó, tá? Aqui, ó, oposto a essa base, e assim vai, tá ok? São essas duas características aí marcantes. Nós temos a pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada. Nós temos as planificações de cilindros e cones. Pessoal, imaginem só aquela lata de leite condensado, aquele leite maravilhoso, sem fazer propaganda, mas é muito bom mesmo. Olha só a planificação daquela latinha, ó. Olha aqui, ó, como é que fica, ó, a planificação daquela latinha de leite condensado, tá? Aqui nós temos também a planificação de uma casquinha de sorvete, ó, como é que fica, tá, ok? Pirâmide de base pentagonal, certo? Com relação aos elementos de uma pirâmide, também consideramos que, sendo ela um poliedro, possui vértices, arestas e faces. As faces são separadas em bases e faces laterais.
Nós temos também as planificações de prismas, tá? O quadrado aqui é a planificação, né? Dela, que é uma planificação? Podemos dizer que é abrir uma caixa aí, né? Abrir toda ela a caixa e ela vai ficar assim, ó. Planificação de prisma de base triangular. Olha aí como é que ela fica a planificação. Planificações de pirâmides, né? Da mesma forma como os prismas podem ser planificados, as pirâmides também podem ser planificadas. O conceito utilizado para a planificação de uma pirâmide é o mesmo utilizado na planificação de prismas, ou seja, as faces devem estar unidas em pelo menos uma aresta. Pirâmide de base triangular aqui, tá? Pirâmide de base retangular. E por último aqui a planificação de prisma de base hexagonal, tá ok? Pessoal, um forte abraço, tá? Fique com Deus e até breve.